Queridos, boa noite. Boa noite. Nós vamos dialogar esses 2 meses sobre Teologia 2. O que trata a Teologia 2? Na Teologia 1, vocês viram Teontologia, Cristologia e Pneumatologia. Na Teologia 2, nós vamos trabalhar com Antropologia, Amartiologia e Soteriologia. Perfeito? Antropologia, estudo. Antropologia Das origens, das culturas. Antropologia, estudo do homem. Antropologia, estudo do homem. Amartiologia, estudo de Marte. Estudo sobre o pecado. Soteriologia, estudo sobre a salvação. Então, homem, antropologia, homem, amartiologia, pecado, soteriologia, salvação. Turma, percebam que esses três blocos que nós vamos estudar agora, eles estão interligados. A ideia da concepção do homem, do ser humano, de uma fé bíblica. Tá? Vamos também ver como o pecado é visto, como a salvação é vista. Então, são esses 3 blocos que nós vamos discutir durante esse módulo. Agora, a grande questão é o seguinte. Nós vamos... esses 2 tópicos aqui, antropologia e amartiologia, eles não têm muito conteúdo, é uma coisa bem objetiva, básica. Agora, a gente vai focar muito aqui, em soteriologia. Porque a soteriologia, ela vai envolver esses outros conceitos. Amartiologia e soteriologia. Antropologia, também na própria história. Tranquilo. Então, a gente vai focar muito na soteriologia, que é a doutrina da salvação. Perfeito? Então nós temos nossos 8 encontros para conversarmos sobre essas perspectivas e essas abordagens. Ok? Então eu já enviei a apostila por meio de vocês. Já está lá disponível a apostila de vocês. Queridos, quando a gente fala de antropologia teológica, a gente parte do seguinte pressuposto, que nós vamos estudar o ser humano tendo como perspectiva a teologia. Okay? Por quê? Porque quando a gente olha a Escritura, percebe que o ser humano, na ordem da criação, ele recebe um lugar de destaque. Concordam comigo? Ele é, como alguns teólogos gostam de chamar, o homem, ele é a coroa de quê? Da criação, né? O homem, o ser humano, é a coroa da criação. Então, nessa perspectiva, é importante compreendermos como esse ser humano ele é visto dentro da perspectiva teológica. Como a teologia entende esse ser humano, né? Como esse ser humano é visto aos olhos da teologia. E isso, turma, quando a gente estuda lá no livro do Gênesis, que a gente percebe a criação, Deus dá uma ênfase, né? Viu Deus que era muito bom. Então a ideia da criação do ser humano como ponto culminante do processo criativo. Então o ser humano é esse objeto central, perfeito, da divina providência. E é interessante, é por isso que eu falei para vocês que essas 3 doutrinas, elas estão correlacionadas, porque, por exemplo, Deus cria o homem lá no jardim, no estado de inocência, perfeito? No estado de inocência, e esse ser humano cai, ocorre a queda. E aí, com essa queda, esse ser humano, ele perde alguns privilégios, mas ele continua tendo o seu papel na criação, perfeito?
E aí a teologia vai estudar nessa perspectiva. E aí, como o Pedro já identificou, a antropologia ela já existe em outras áreas do conhecimento, que é a ideia do estudo do homem. Quem é esse homem? Ele é estudado na história, ele é estudado na sociologia, ele é estudado no direito, perfeito? Na psicologia. Então esse homem é estudado. E aqui a gente vai estudar, mas numa perspectiva teológica. Como a Bíblia fala desse homem. Então assim, a gente não vai ter aquela pegada da sociologia, porque não é o foco da disciplina. O foco da disciplina não é trazer essa perspectiva, não é o foco da disciplina trazer essa perspectiva mais sociológica, mas é uma antropologia teológica, como o próprio nome já diz, né? Logo, ele é baseado onde? Ele é baseado na própria Escritura, perfeito? Dessa forma, o dogma da criação, ele é fundamental para que se tenha consciência da dependência dos seres criados diante de Deus. E aí é interessante, vamos lá para a Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Gênesis 1:1. O que diz? Em primeiro lugar, Deus criou. Então é a ideia de uma criação que a gente chama de criação ex nihilo. E o que é uma criação ex nihilo? Uma criação ex nihilo é uma criação a partir do nada. Criação a partir do nada. Então Deus, quando cria, lá no início, no princípio, criou Deus, céus e a terra. É uma criação a partir do nada. E outro fato interessante é que os próprios estudos científicos, eles indicam e apontam que o mundo ele teve um princípio temporal. O mundo ele não é eterno. E a ciência comprova isso. Não há uma eternidade do mundo. Houve um momento que esse mundo que nós conhecemos veio a existir. E esse dado científico, ele não contradiz o dado bíblico. Então não contradiz a revelação, porque a revelação parte do pressuposto de que o mundo não é eterno, de que esse mundo ele teve uma origem, de que esse mundo foi criado por Deus. Na Bíblia, o homem ele tem uma posição na natureza. Todas as escrituras elas ensinam que o homem ele ocupa o primeiro lugar nesse processo. E aí eu quero que a gente leia Gênesis 1, 26 a 28. Gênesis 1, 26 a 28. Ou seja, a criação do ser humano ocorre no sexto dia da criação. Okay? Segundo a Escritura, ocorre no sexto dia da criação. E é interessante que ao ser humano, a ele é dado responsabilidades. Okay? Verso 26. Ele domine sobre os peixes, aves, animais domésticos, fera, répteis. Então, ao ser humano foi dado essa capacidade ou essa incumbência de o quê? Dominar, governar, administrar, gerenciar os animais e a própria natureza. Então, ao ser humano, o ser humano a ele foi dado esse local privilegiado na criação. E é interessante isso, que na tradição da literatura apocalíptica judaica, os anjos que se rebelam, numa das vertentes, né, no livro apocalíptico judaico chamado A Vida de Adão e Eva, versão latina, lá Satanás, ele faz um desabafo, podemos dizer assim, né, a Adão, quando ele engana Adão, e Adão pergunta: por que você tenta todo tempo me enganar? Por que tu está com raiva da gente constantemente? Aí Satanás, diz que Satanás dá um suspiro, né? E ele diz assim: olha, eu tenho raiva de você porque quando você foi criado, nós, anjos, perdemos o nosso lugar de destaque. Você agora, como imagem de Deus... você como imagem de Deus agora é o queridinho. Você como imagem de Deus agora tem um lugar diferente de todo mundo. Então por isso eu fiquei com raiva de ti. Por isso que eu disse que eu não ia te servir. E que inclusive
Satanás relata um evento na meta-história, ou seja, na eternidade ainda, onde quando Adão está no projeto da criação de Adão, Deus cria Adão primeiro lá no mundo das ideias, né? E aí Miguel chega e diz assim: olha, Satanás, Deus disse que era para nós, todos nós, servirmos a Adão. E aí Satanás se rebela e diz assim: eu não vou servir aquele que é mais novo do que eu. Na ordem da criação eu sou seu irmão mais velho. Ele é que deve o quê? Me servir. E aí, por conta dessa rebeldia, ele é precipitado do céu, né? Então percebam, mas isso não está na Bíblia, não está, mas está na tradição judaica, nos ajuda a complementar e a entender uma série de fatores. Por que essa raiva tamanha de Satanás do ser humano? Justamente porque ao ser humano foi dado um papel de destaque, essa capacidade de dominar. E é interessante que nós temos no verso 1, 26 a 28, e também nós temos no capítulo 2, verso 7. Alguém leia. 2 de 4 a 7 é melhor. 2 de 4 a 7. 2 de 4 a 7. 2, 4 a 7. Olha que interessante tudo. E é interessante que, então Yahvé Deus, verso 7, modelou o homem do quê? Do pó da terra. Pó, ou a versão de Jerusalém diz argila. A ideia de modelar, né? Modelar. Sabe o que é curioso? É que a expressão para argila, para pó, é essa minha em hebraico, ó. Adão. É a expressão hebraica, Adão. Retirado do pó, extraído do pó, Adão, Adamar, né? É a ideia de que esse primeiro ser humano, ele é feito da argila, do barro, pó. Então, Adão é o seu nome. Por que Adão é o seu nome? Porque tu és feito do pó. E olha como é interessante. Lá quando eles pecam, qual é a punição? Deus diz assim: Adão, porque você pecou, a partir de agora a morte entra, porque tu és pó, e ao pó tu vai o quê? Voltar. Só que aqui na criação tem uma outra coisa interessante. O ser humano, ele é feito do pó da terra, mas há um outro elemento que é dado ao homem no processo de criação, que é exatamente Yahvé soprou em suas narinas o hálito de vida, e ele tornou o quê? Ser. Deus vai lá e sopra, ó, nefesh, Yahvé, fôlego. E aí olha a consequência teológica disso, como é muito interessante. Deus infunde no homem, dá ao ser humano o fôlego de vida. E esse ser humano se torna o quê, doutor Moisés? Alma vivente, ser vivente. Até